Shalom. Alô? A paz esteja contigo. Eu sou a Patrícia, estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês com relação com Jesus. Temos que fazer a obra do Senhor. Na realidade, eu não sou animadora, eu não sou apresentadora, eu sou uma serva do Senhor. Agora eu gostaria muito de convidar aqui o pastor, o pastor Ivan Fernandes. Pastor Ivan Fernandes, ele está aqui na Suíça, em Zurique, e ele é uma bênção, e eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para ele, porque ele tem um testemunho tremendo e que eu acredito que vai impactar todos vocês que estão aí do outro lado da câmera, tá bom? Pastor, tudo bem com o senhor? Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, boa noite a quem está nos acompanhando nesse momento. Muito bem, obrigado. Que ótimo, pastor. Pastor, eu gostaria muito que o senhor contasse um pouco para a gente alguma coisa, assim, uma experiência assim, como cristão, quer dizer, na realidade eu quero saber como que o senhor chegou a ter a vontade, a necessidade, né, de estudar a Bíblia, né, de buscar Deus na sua vida, porque o senhor tinha uma outra profissão antes, não tinha? Antes do senhor se tornar pastor? Sim. O senhor poderia falar um pouquinho da sua profissão anterior, antes de ser pastor, por favor? Olha, na realidade, Patrícia, eu tive várias profissões. A minha primeira profissão foi vendedor de bala nas ruas do Rio de Janeiro, na realidade na Baixada Fluminense. Depois engraxate, limpador de para-brisas de carro, carregador de bolsas nas portas de supermercado, mas sempre estava claro de que Deus tinha um propósito na minha vida. Amém. Essas foram as primeiras profissões que nós fomos obrigados a passar, a enfrentar elas, mas hoje, quando volto para trás, hoje eu tenho 48 anos, e quando eu volto para trás, os anos anteriores, eu agradeço a Deus por ter passado por esse caminho. Foi necessário para hoje ser a pessoa que sou e poder enfrentar o que eu enfrento sem medo, e estar confiante que Deus está ao meu lado. Amém, pastor. Nós nos conhecemos, pastor, não sei se o senhor lembra, na Irlanda, lembra? Uhum. Numa programação do CELP. Exato. Pois é. E aí, nós nos encontramos, e eu vou ser sincera para o senhor, pastor, foi assim, olha, com respeito, o amor é à primeira vista, pastor. Nós começamos a conversar, somos os dois carioca da Gema, não é? Então, foi assim, uma coisa assim, muito gostosa de ter conversado com o senhor, por isso que eu pensei, eu preciso convidar o pastor e que ele pudesse contar para todos vocês que estão aí do outro lado a experiência maravilhosa que ele teve na vida dele. Uhum. E, pastor, eu vou ficar um pouquinho calada, porque eu gosto de, às vezes, falar muito, e eu gostaria de escutar o senhor. Ok. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Eu vou tentar resumir o máximo possível, a história é um pouco longa, uma história de vida. Eu gostaria de começar lendo Romanos 8:28. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Amém. Eu sou hoje um homem de 48 anos, pai, 2 filhos, um filho de 17, uma filha de 13 anos, casado há 25 anos, moro em Zurique, na Suíça, porém natural do Rio de Janeiro, na realidade de Belford Roxo, da Baixada Fluminense. Venho de uma vida muito dura, que era vender o almoço para comer a janta, para comprar a janta. Mas, como eu estava comentando anteriormente, agradecido a Deus, hoje eu voltando para trás, olhando para trás, vejo quanto Deus foi maravilhoso ter permitido passar pelas provas terríveis que tivemos que passar. Porque as possibilidades eram mínimas na minha infância, a possibilidade era você virar bandido, e ficar naquele mundinho. E se você pensasse um pouquinho fora daquele mundinho, as pessoas já te viam como uma pessoa meio anormal. Você não era normal por você sonhar em querer falar, por exemplo, inglês. Como você quer falar inglês? Você mora aqui na Baixada, aqui, você vai falar inglês para quê? Então, foi uma luta constante.
mas, ao Imagina. mesmo tempo, no coração, aquela sensação de que você estava perdido, ou seja, eu morei toda a minha infância e juventude na Baixada Fluminense, mas era aquela sensação de que algo aconteceu de errado. Eu devo ter sido trocado na maternidade, porque eu não penso como meus pais, não penso como meus irmãos, eu me sinto perdido nessa sociedade em que eu vivo, minha mente estava sempre, já desde 8, 9 anos, sempre, eu tenho que sair daqui, alguma coisa está errada. Era aquela sensação de que talvez tivesse sido trocado na maternidade. Mas quando eu olhava para a cara dos meus irmãos e dos meus pais, estava claro que eu não fui trocado na maternidade. Pastor, eu acho que o senhor tinha aquela sensação que o senhor não é dali, né? Que o senhor não fazia parte daquele mundo que o senhor estava ali. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Mas Exatamente. desculpa, pastor, estou falando demais. Continua. Mas eu fui descobrir o segredo disso hoje, depois de muitos anos, conversando com a minha mãe, e ela disse: Ivan, todas as gravidez que eu tive dos teus irmãos, todas foram muito difíceis. Nós morávamos em favelas, nós tínhamos aquelas casinhas feitas de papelão, e aí vinha o vento, vinha a chuva, destruía tudo, e eu grávida tinha que dormir, às vezes, em lugares que não tinha condição de dormir. Mas, por incrível que pareça, a tua gravidez, ou seja, a gravidez, quando eu estava grávida de você, nós tínhamos casa, nós podíamos ir à igreja, porque os meus pais vêm de uma formação pentecostal, embora que não eram praticantes, mas eles, na minha época, eles iam à igreja, ou na época que a minha mãe estava grávida de mim. E, aparentemente, eu creio que houve já uma influência do Espírito Santo na gravidez, ou seja, a influência na minha mãe, na mente dela, no coração dela, que influenciou, talvez, na minha gestação. E por isso, quando eu comparo a minha vida com a vida dos meus irmãos, dos meus familiares, vejo assim dois caminhos totalmente diferentes um do outro. E eles são cristãos agora, os seus irmãos? Ou... Hoje sim, há 5 anos atrás, 2 se converteram. Uma, minha irmã, já tem uns 10 anos, é adventista, a irmã mais nova, mas ninguém praticava. Eu já desde pequeno, já desde os meus 8, 9 anos, eu já ia para a casa do Senhor. Eu ia buscar, cantar, louvar, ouvir a palavra de Deus, coisa que eles não tinham essa necessidade. Amém. Então, a minha chegada na Suíça foi esse desespero, porque na minha cabeça estava claro: Senhor, tu tem algo maravilhoso para mim, tu tem que ter algo grande para mim, algum lugar, mas fora do Brasil. Tem que ser fora do Brasil. A minha felicidade não está aqui nesse país. Mas por que o senhor sentia esse sentimento de sair do Brasil? Mas por quê? Eu não sei como te explicar. Hoje eu posso te explicar o seguinte, que Okay. Deus tinha um plano com a minha vida aqui em Zurique, na Suíça. Amém. Mas antes eu não sabia disso. Eu só sabia de que eu estava no lugar errado, na família errada, na hora errada, no local errado. Tudo estava errado. E agora conta-nos um pouco como que o senhor chegou aqui na Suíça. Por que Suíça? Pois é, já com os meus 13, 14 anos, eu já tinha depressão e não sabia. A depressão é por causa dessa infelicidade de estar perdido na sociedade em que eu vivia. Eu gostava muito de ler. O brasileiro, não vou generalizar, mas em boa parte não é da cultura brasileira a leitura. E eu já com meus 12, 13 anos, eu gostava já muito de ler. O meu primeiro livro que eu li inteiro, do início ao fim, foi A Vida de Galileu Galilei. Eita. 13 anos de idade, Baixada Fluminense, quase não tinha o que comer, ler Galileu Galilei foi o meu primeiro livro. Realmente não estava mesmo passando com Não passa. a história ali, Segundo foi, então, Isaac Newton e tudo que foi feito, etc. Então, era um conflito interno. Até que um certo dia, subi a laje da minha casa, em depressão, falei com Deus: Senhor, se tu existe, mostra-me como fazer para sair daqui. Eu preciso sair daqui, algo tem que acontecer. E nisso, eu morava perto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eu morava estava uns 30 minutos de distância, mas os aviões passavam por cima da onde a gente morava para poder buscar a pista para aterrissar no aeroporto do Galeão. E na minha oração, eu olhei para o céu e vi um avião. E pensei: bom, para mim sair desse país, eu tenho que ter uma profissão que eu possa usar em qualquer lugar do mundo. Um avião. Bom, eu poderia ser piloto de avião, mas aí depois logo caiu a ficha: pobre, negro,
não sabe falar mal português, como é que você vai ser piloto de avião? Esqueça. Então, pensei em comissário de bordo, mas aí, naquela época, né, no meu pensamento, um comissário de bordo, grande parte são meio afeminados. Não, comissário de bordo não é. Pastor, que isso? Mas é a realidade da época. Eu estou falando do Ok, meu tempo de ok. 14 Aham, anos. Mas aham, aí eu pensei, bom, mas avião é igual em todo mundo, eu poderia ser mecânico de avião, aham. porque os aviões são tudo iguais. E agora, então, eu comecei com meus 14 anos a me concentrar, eu tinha que me formar em mecânico de avião, e coloquei na mente que eu ia trabalhar na empresa, ou seja, desse avião que estava passando ali, que era branco com a cauda vermelha e uma cruz branca. Não acredito. Só que eu não Pois sabia que era Swissair. Então, eu pus é. na cabeça, eu vou me formar em mecânico de avião, eu vou trabalhar nessa empresa e eu vou trabalhar no país da onde ela vem. Que testemunho, pastor. Vamos sim. Aos 19 anos, eu estava formado como mecânico de avião, com sistemas hidráulico, pneumático e sistema de freios de avião. E daí apareceu, nesse momento que eu já estava formado, eu era da igreja pentecostal, novamente sofrendo de depressão, porque agora eu já tinha alcançado várias coisas, mas as portas do mundo não se abriam. Então, minha preocupação, por que que não se abre? Então, eu era da igreja pentecostal e um dia indo visitar meu pai em Vitória, Espírito Santo, pois os meus pais viviam separados, 11 horas da noite, 11, meia-noite, atravessando do Rio para Vitória, Espírito Santo, à noite, ouvindo uns hinos, olhando para o céu azul, as estrelas, e eu falei para Deus, olha, eu não aguento mais. Eu sou cristão, eu vou à igreja, etc., mas, na realidade, a minha vida é uma mentira. Eu sou, eu sou uma mentira, minha fé é uma mentira. No domingo, pela manhã, na escola dominical, eu estou presente, sorridente, à noite, no culto, mas os outros dias da semana eu sou pior do que o próprio Satanás. Eu não quero ter mais essa vida de teatro, Deus, e se tu existe, mostra-me a tua cara, revela-te. Amém. E eu não quero ser abusado contigo, Senhor, mas eu lhe dou um dia para que você se manifeste, ou então eu vou viver a vida como tem que ser vivida, ou como eu acho que deve ser, e acabou essa história de ser crente. Mas foi um conflito muito grande, né? Foi uma luta muito grande interior. E, bom, e aí vai, pastor, desculpe, porque Então, a sua testemunha. Aham, indo para Vitória, cheguei no dia seguinte, fui para a casa do meu pai, isso era uma sexta-feira, ok. e tinha alguns primos, alguns colegas dos primos lá, e tinha uma moça simpática Uhum. lá, que rapidinho, como carioca, rápido me pensei, puxa, tá aí uma moça simpática, bonita, solteira, tá aí, né? Começamos a bater o papo, e conversa vai, conversa vem, e eu a pedi se ela não gostaria de, no dia seguinte, que era um sábado, se ela não gostaria de me mostrar as praias de Vitória, Espírito Santo, etc. E ela disse assim: eu até gostaria de lhe mostrar, mas amanhã não dá. Eu falei: não dá por quê? Será que é porque eu sou tão antipático e feio? E ela disse: não, não é por isso, é porque amanhã eu vou à igreja. Falei: a igreja amanhã, sábado? Como? Vai fazer o quê na igreja? Que igreja você pertence? E aí ela disse: eu sou adventista do sétimo dia. E eu Amém. pensei comigo, tadinha, tão bonita, mas burra. Essa igreja de doido que não come carne de porco, está todo mundo bonitinho no sábado. Mas aí, pensando, disse para ela assim: olha, vamos fazer o seguinte. Pensei comigo, você é tão simpática. Se você quiser, eu estou disposto a ir com você amanhã na tua igreja e a gente, talvez depois, à noite, faz alguma coisa, a gente vai passear, ou vai no cinema, como você quiser. E ela aceitou. Aham. E eu fui à igreja no sábado, mas no programa Jovem, no JA, né, o programa de jovens, que começou às 17 horas e foi até às 19. Eu fui, mas com aquele pensamento, essa igreja de doido, esse povo... porque onde eu morava no Rio, 50 metros de distância da minha E casa, uma tinha uma igreja. igreja adventista, e a gente ria, burlava deles. Olha só. Muito bem, fui com ela no dia seguinte, nos encontramos, fomos na igreja, e entrei na igreja, eles estavam cantando lado a lado aqui, aquele hino típico do sol
não me lembro mais exatamente, mas uns hinos típicos da época, e de pronto aquela moça praticamente morreu ao meu lado. Como é o morrer? Ela perdeu todo o sentido como mulher ao meu lado, passou uma irmã, estava sentada ao meu lado, porque agora na minha mente, o que está acontecendo aqui? O louvor, e depois começaram a discutir sobre a Bíblia, sobre as informações da Bíblia. Eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus naquele dia. Terminou o programa, eu saí, ela me perguntou como é que foi o programa, eu falei, foi bonzinho. Mas por dentro estava assim, foi muito 10. Mas e o orgulho? E depois eu disse para ela assim, vem cá, olha, na realidade eu queria ir com ela para o cinema. Mas aí eu disse para ela assim, você teria tempo, alguém poderia me explicar? Eu teria mais perguntas sobre a Bíblia. Teria alguém que teria um tempinho para mim? Sim, vamos para a casa da minha irmã, ela é casada, mora aqui perto, a gente pode ir para lá. Mas eu disse, olha, deixa eu deixar bem claro que eu sou pentecostal, pertenço à igreja metodista wesleyana e não tenho intenção de mudar de igreja, viu? Não, tudo bem, vamos. E fomos, então, para a casa dela, para a casa da irmã dela. E eu tive, das 19h30 até as 2 da madrugada, eu tive uns 7 ou 8 estudos bíblicos, um atrás do outro. Que bênção, pastor. Que bênção. E quando eu tinha muita fome da palavra de Deus. O meu problema, a minha depressão era a falta do alimento espiritual, que é o problema de muitas pessoas hoje que estão com depressão, estão tristes, estão com um monte de problema, porque estão desnutridos espiritualmente. Estão bonitos exteriormente, estão maquiadinho, bem bonitinho, com boas roupas, mas por dentro o corpo espiritual está desnutrido, e assim estava eu. Amém, pastor. E aí, senhor, nesse momento, o senhor descobriu que esse era o seu grande problema. Não tinha depressão mais nenhuma, né? Não, porque eu saí às 2 horas da madrugada, e naquela época, isso nós estamos em 1993, início de 93, naquela época no Espírito Santo se apagavam, ou pelo menos em Vitória, apagavam-se as luzes de madrugada das ruas para economizar energia, e eu gritava na rua e dava meus pulos com vozes altas, dando glória e aleluias ao bom Deus, porque Ele ouviu a minha oração que eu tinha feito um dia anterior. Amém, pastor. Agora conta para todos nós aqui como que você chegou aqui na Suíça. Esse foi o ponto, porque Deus tinha um propósito, mas para mim sair do Brasil, eu precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. A partir daí, eu comecei a estudar a Bíblia de forma intensiva. Em 7 meses, quando eu voltei... deixa eu só terminar essa parte, eu sei que o tempo é muito corrido. Não, mas pode falar, pastor, também. Quando eu cheguei, nesse mesmo dia de madrugada, fui para casa, gritando e os cachorros latindo junto, era uma festa no meio da rua, e cheguei, então, na casa do meu pai, dormi, no dia seguinte eu falei, pai, hoje eu estou indo embora para o Rio. Mas, filho, você chegou anteontem, você veio para me visitar e passar uns dias aqui. Pai, eu preciso ir embora, eu vou embora, o senhor não entende por quê, mas depois eu lhe explico. Por quê? Porque a igreja adventista ficava a 50 metros da minha casa. E eu estava decidido a ir naquela igreja, queria saber muito mais, eu tinha muita fome do evangelho. Então eu fui na minha vizinha, que também era adventista, e disse para ela, olha, eu sou pentecostal, não vou mudar de religião, mas gostaria de estudar um pouco mais a Bíblia, gostaria de saber se vocês teriam alguém que poderia enviar na minha casa para estudar a Bíblia. E me enviaram um rapazinho de 16 anos na época. Eu pensei comigo, eu vou destroçar ele. Eu sei mais do que ele, porque a gente sempre pensa que a gente sabe mais, né, pastor? Isso é um defeito muito grande que a gente tem. O rapaz começou a estudar a Bíblia comigo e, olha, toda pergunta, e as perguntas que ele não tinha resposta, ele dizia, eu não tenho resposta para você hoje, amanhã eu te trago a resposta. E de verdade, de madrugada, ele passava lá e deixava uma carta pendurada no portão para mim. Conclusão, em 3 meses de estudos intensivos de estudo bíblico, eu implorei para ser rebatizado, porque eu era batizado, mas eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o Deus da Bíblia. Pedi para ser rebatizado com 3 meses, fui rebatizado e 4 meses depois recebi um convite. Na realidade, a minha prima já morava aqui na Suíça e ela precisava urgente de alguém para fazer babysitter do filho dela. E ela trouxe 2 pessoas e não deu certo, e eu disse, olha, eu já fiz curso de enfermagem, de primeiros socorros, de auxiliar de enfermagem,
Então, eu sei, eu cuidei dos meus irmãos, eu sei como cuidar de criança, me dá essa chance, você não vai se arrepender. E ela repensou e repensou e me deu a chance. E eu fui parar na Suíça, em Zurique, na Suíça, como babysitter. Que bênção! Peraí, um momento, o senhor conseguiu fazer teologia no Brasil? Não. Isso não tem nada de teologia. Eu ainda era Ok. apenas um adventista recém-formado, Formado, recém-convertido. ok. Recém-convertido. E Então, chego na Suíça, fiquei 1 ano como babysitter com ela. Durante o sábado pela manhã, eu ia na igreja adventista de língua alemã. Na época, isso nós estamos agora, estamos falando de agosto de 1994, as igrejas eram típica europeia, típica alemã, assim, bem tranquila, bem triste praticamente, e eu tinha a sensação assim de que eu entrava vazio e saía, eu saía pior do que entrava, mas no sentido porque me faltava o calor humano, a preocupação, a disposição de, puxa, eu chegando como estrangeiro, como estrangeiro, eu pensava que, poxa, eles iriam se dedicar um pouco mais por mim, além do bom dia e feliz sábado. porque a sua experiência no Brasil foi diferente nas nossas igrejas no Brasil, foi? Não só por ser diferente, eu penso que como irmãos em Cristo, eu creio que é o mínimo que quando chega uma pessoa nova na igreja, você cumprimentar com alegria, se Ok. interessar pela pessoa e, se possível, se colocar à disposição, principalmente se você está num país estrangeiro. Uhum. Com isso, eu ia na igreja adventista pela manhã para cumprir o meu papel de adventista e à noite voltei a ir para as igrejas pentecostais. Por quê? Uhum. Porque eles tinham aquilo que nós precisamos ter mais, nós como adventista, um amor, um calor humano imenso, aquelas boas-vindas, eu mal chegava de longe, ei, Ivan, você está aqui, bem-vindo, suíços fazendo isso, tá? Uhum. E vem que você precisa, que você podemos te ajudar de alguma forma, você tem onde dormir, você tem comida, etc, etc, etc. Ou seja, aquela preocupação com o próximo. Eu não sei como é na Holanda, como é na Alemanha, mas na Suíça essa foi a minha experiência. E com isso, Mas, eu desculpa, pastor, eu comecei só acho que agora mudou um pouco, eu acho que mudou um pouco agora aqui, né, na Suíça, porque comigo foi um pouco diferente, mas tudo bem. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente, né, pastor? Você está na igreja de Berna, né, na Suíça. Uhum. Eu passei 2 anos nessa igreja, há Ó, 10 anos atrás. ó. Então, essa igreja mudou muito também. Por quê? Quando eu decidi, então, no meu coração, de queria servir o Senhor, comecei a dar estudo bíblico, as primeiras pessoas que eu ganhei para Cristo foi a minha esposa, minha sogra, cunhado, cunhada, eu casei aqui na... Vamos novamente voltar atrás. 1 ano fiquei de babysitter, terminou o trabalho de babysitter, agora eu tinha que voltar para o Brasil ou ficar no negro na Suíça. Eu pensei, Senhor, se tu me trouxe para cá, eu não vou sair daqui, não. Não vou sair daqui de jeito nenhum. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, a não ser que tu queira me tirar. Então, eu comecei a fazer limpezas, fazer faxinas, porque a minha prima era imensamente exigente na limpeza e eu não entendia por quê. Ia para o banheiro e chorava, pensava, seu idiota, você é formado, você é mecânico de avião, você tem uma formação, volta para o Brasil. Mas aí eu secava as lágrimas. Não, esse era o meu sonho, chegar aqui, e eu cheguei. Daqui eu não vou sair. E saía para fazer o que tinha que fazer, lavar, passar, cozinhar, cuidar do bebê, etc, etc. E depois de 1 ano, saí da casa dela e fui entender por que ela foi tão exigente comigo. Foi Por porque quê? Deus estava preparando o caminho, porque quando eu saí da casa dela, eu comecei a trabalhar de faxineiro Uhum. e fazia dessa forma. Se eu conhecesse você hoje, Patrícia, dizia Uhum. para você assim, irmã Patrícia, olha, eu sou faxineiro, você é faxineiro. A primeira reação. Uhum. Sim, mas como você não me conhece, ou você ainda não sabe se eu faço bem ou não a limpeza, deixa eu ir na tua casa fazer a limpeza, você não vai me pagar nada, eu vou te fazer uma limpeza grátis. Ok. Se você gostar da minha limpeza, você poderia me chamar novamente para fazer a limpeza na tua casa em 15 dias ou 1 mês, e você poderia me indicar para outras pessoas. Ah, E com isso eu comecei a ter vários outros vale. clientes, e a Uhum. minha limpeza era tão eficiente por causa da exigência que eu Da vivi tua vida. durante 1 ano, que as lágrimas corriam, que aí depois que eu fui entender que Deus estava preparando o caminho. Amém. Conheci a minha esposa, nós nos conhecemos, noivamos e casamos em 6 meses. Foi rapidinho, né?
Foi. Mas quando é o plano de Deus, não tem que ficar pensando em tempo nenhum, né, pastor? Eu acho que é Foi por em aí mesmo. 6 meses a gente estava casado, e depois de casado eu já dava muito estudo bíblico. Conclusão, chegou numa fase, dava estudo bíblico, casado, e aí a minha vida começou a andar de uma outra forma, porque agora eu tinha os documentos, estava Documento. reconhecido no país, e quando a gente entra no sistema do país, você tem que dar suas informações, inclusive a tua profissão, e você entra no banco de dados do país. E, por incrível que pareça, 6 meses depois, quem é que me liga na minha casa? A Quem? Swissair. A Aham. empresa aérea, lá com os E outra, 14 anos, porque o centro dela, da Swissair, é aqui em Zurique, ou era aqui em Zurique, porque a Swissair faliu, ali, aqui em Zurique, na Suíça. E eles me ligam, senhor Fernandes, e sou eu, aqui é da Swissair. Eu falei, o quê da Swissair? Já tinha esquecido do meu sonho, mas Deus não. viu? Eu estou lhe ligando porque nós vimos o seu currículo aqui no banco de dados e gostaríamos de conhecer o senhor pessoalmente. Aí eu falei, um momento. Aí falei para minha esposa assim, estão me chamando lá. Eu não vou não, porque eu acho que a conversa fiada, eles vão querer negro, diploma brasileiro, eles não vão me dar nenhuma chance, nem falo alemão direito, não vão me dar chance. Aham. E o que eu fiz, então? A minha esposa falou assim, não custa nada, vai lá. Deixa eu Falei, fazer uma pergunta. Sua esposa é brasileira, pastor? a minha esposa é brasileira suíça. Ah, Os avós dela foram para o Brasil em 1922, assim, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Eles saíram do cantão Appenzell, na uhum. Suíça, o Isso. avô, e a Uhum. avó saiu de Zürich. E eles se conheceram no Brasil, os Olha só, avós. o plano E de Deus. aí a mãe nasceu lá, e a minha esposa nasceu também no Brasil e depois veio para a Suíça. Que bênção. Ok. E nisso eu fui, então, na Suíça fazer o meu estágio, fazer lá uma apresentação, conhecer e etc. Antes de sair de casa, eu falei, Senhor, se o serviço, se esse trabalho na Suíça, que foi o meu sonho, que eu me preparei para isso, vem de ti, eu terei o sábado livre. Se eles tiverem que exigirem que eu tenha que trabalhar no sábado, porque avião voa todos os dias, eu não vou ficar com trabalho. E Amém. fui fazer a apresentação, o dia lá, passei o dia com eles, me mostraram um trabalho maravilhoso, me senti um príncipe, assim, sem palavras. E no final do dia, o chefe então veio, olha, nós gostamos de você, etc, etc. Você crê que você gostaria, você pode se imaginar trabalhando conosco? Eu pensando comigo, gente, eles não têm noção O sonho. se eu poderia me imaginar trabalhando com eles na Suíça, ganhando salário suíço, no meio só alta tecnologia. Tá, muito bem. Eu falei para ele assim, sim, eu posso me imaginar, sim, achei muito legal tudo que vocês fazem aqui. Então tá ótimo, então a gente também gostou de você, nós gostaríamos de te contratar. Falei, muito bem, qual seria o Idades. horário de trabalho, o meu expediente? Seria 6 dias por semana e sempre rotativo. Isso Aham. significa que eu teria que trabalhar o sábado. Ok. Então eu respirei fundo, pensei, Senhor, a minha chance, esse molequinho lá da Baixada Fluminense que vendia o almoço para comprar a janta, a minha chance está aqui agora. Mas eu vou ser fiel a Ti, Senhor. E eu disse para o Senhor, olha, eu ficaria com imenso prazer com o trabalho, mas eu não vou ficar. E por quê? Puxa, olha, você veio do Brasil, olha a chance que você está tendo. Eu falei, é verdade, mas eu não vou ficar. Não, então me dê um motivo por que o senhor não vai ficar. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para esse homem? Tinha. Então eu disse para ele, o motivo é que eu não trabalho aos sábados. E por quê? Porque a minha fé, a minha religião me diz que eu devo guardar e respeitar o sábado, o dia do Senhor. Não, então vamos fazer o seguinte, se esse é o problema, me dá o telefone do teu pastor, porque eu vou ligar para ele, para conversar com ele, porque a gente resolve essa situação. Eu falei, o senhor não tem como ligar para o meu pastor, porque o meu pastor está no céu. E Amém. esse meu pastor do céu me diz que eu não devo trabalhar o sábado, isso é tudo. O homem ficou revoltado, ele era bem loiro, ele ficava vermelho, a cara assim, sabe, de ódio. Ele falou, fica aqui que eu vou conversar com o departamento
Human Resources, como fala isso, departamento pessoal. E ele ligou rapidinho lá, não sei o quê, e eu pensei comigo, Senhor, não vou ficar, eu quero ser fiel a ti, se tu me trouxeste até aqui, porque tu tens algo melhor. E o homem voltou e disse para mim, olha, eu tenho uma outra proposta para você, se você quiser. Essa outra proposta é, você poderá trabalhar de segunda a sexta. Falei, opa, vou ter 2 dias livres. Você vai ganhar aí uns 5% menos de salário e você só trabalha de segunda a sexta. Estaria bom para você? E eu dentro de mim, amém, Senhor, claro que tá bom. E aí eu disse para o homem, claro, tá ótimo, e eu comecei, acho que uma semana depois... Pastor, desculpe, eu não sei se aconteceu com vocês aí, vocês escutaram esse último ladinho que o pastor acabou de falar? Porque eu não consegui escutar aqui, estava um pouco estranho, não consegui, vocês escutaram? Ok, eu posso repetir, eu disse Por que... favor. Então, o chefe lá do departamento, da seção, veio e me disse que ele conversou com o departamento pessoal e eles decidiram, então, que eu poderia trabalhar de segunda a sexta. Ok. E, graças a Deus, eu tinha 2 dias, não só um dia livre, e um expediente normal, de 6 da manhã até às 4, 5 da tarde, e que iria ganhar uns 5% a menos do que os outros. E eu falei, perfeito? Perfeito, super. Perfeito, ótimo. E ali eu fiquei 8 anos. Que bênção, pastor. E eu trabalhava, então, na Suíça de segunda a sexta. Nos meus tempos vagos, eu tinha um pequeno grupo. Esse pequeno grupo cresceu de tal forma que eu não tinha mais como mantê-lo dentro de casa. E eu fui a uma igreja adventista que me aceitou muito, muito bem aqui, ou nos aceitou muito bem aqui em Zurique. E nessa igreja, nós começamos o nosso grupo latino, que hoje é a Igreja Latina de Zurique, a primeira igreja latina de Zurique. Dessa igreja saíram outras igrejas, e praticamente hoje a igreja, no total, com as igrejas que saíram, chegamos a umas 200 pessoas. Isso dentro em Zurique, na Suíça. E eu coloquei o meu propósito, é que a nossa igreja tinha que ser uma igreja com calor, uma igreja que recebesse toda e qualquer pessoa que chegasse com calor brasileiro, se é que a gente pode dizer assim, bem-vindos, de onde você vem, como a gente pode te ajudar, trabalho, roupa para o frio, lugar para morar, comida, como nós podemos ser úteis. Então, aquilo que eu não recebi, eu decidi que a nossa igreja tinha que oferecer isso para as pessoas que chegassem à nossa igreja. Que bênção, pastor. Então, aí o senhor focou na missão, né? Porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, né? Ajudar o próximo. A igreja cresceu tanto, Patrícia, que então, eu sei que o tempo já passou, olha, a igreja cresceu tanto que então chegou um momento de que eu tive que tomar uma decisão, porque não tinha pastores que falassem português, espanhol e alemão, e eu falava as 3 línguas. Então, eu decidi sair do meu trabalho e me dedicar 100% à igreja, e decidi, então, ir estudar teologia. Então, aí que eu fui estudar teologia, que foi em 2003. Eu fui para o Brasil, para São Paulo, estudar teologia, no NASP. Pastor, olha só, eu acho que vou ter que fazer mais um convite para o senhor. Você aceitaria se eu voltar de novo ao nosso programa? Seria um prazer. Vai ser assim, um prazer que nós pudéssemos escutar mais, porque realmente é tremendo o seu testemunho. Deus realmente tem operado na sua vida, pastor, e com certeza vai continuar operando, porque o senhor já está chegando no inverno, não é? Está chegando aqui na nossa igreja. Nós estamos te ouvindo. Agora, está escutando? Pastor? Está me ouvindo agora? Agora sim, agora te ouvo. Ok. Bom, eu estou dizendo que Deus tem mais planos na sua vida, né? Tanto é que o senhor está chegando aqui agora na nossa igreja aqui em Berna. Na igreja da Divisão Intereuropeia. Eu diria o seguinte, que Deus não tem plano na minha vida. Deus tem plano na vida de todo ser humano. Se Ele permite, se esse ser humano abre uma janelinha para Deus, então te prepara, porque Deus, é o que a palavra de Deus diz. Ele vai fazer que todas as coisas venham a cooperar para o bem daqueles que o amam. Amém, pastor. Sabe, pastor, eu quero confessar para o senhor. No início da programação eu estava muito nervoso. O senhor sentiu isso, meu nervoso?
Não, eu estava muito nervosa, eu troquei algumas coisinhas, mas Deus é tão maravilhoso que eu estou, assim, amando estar aqui com o Senhor, escutar esse testemunho tremendo, e o senhor necessita, pastor, voltar na próxima vez, Amém. tá bom? Amém. Nós contamos com o senhor, vamos ver, porque o senhor está tão atarefado agora com essa nova mudança de Isso. Zurique para Berna, Isso. mas eu creio que em nome de Jesus vai arrumar um tempinho para estar conosco mais uma vez, não é? Amém. Quero agradecer também a Deliane pelo o testemunho dela, a forma que Deus trabalha de diversas maneiras. O ponto é nós nos colocarmos à disposição. E olha, eu digo sempre para as pessoas, eu gostaria de terminar dando essa dica para as pessoas, de que tudo que nós investimos na causa de Deus são moedinhas que a gente joga no cofre celestial de Deus. E essas moedinhas, elas rendem juros de tal forma, não que a gente vá viver disso, mas tudo que a gente faz para Deus, você pode estar seguro, são sementes que são plantadas e frutos virão hoje ou amanhã. Amém. Pastor, mas isso não vai sair não, porque isso ainda vai fazer a oração final, tá bom? O senhor faz com a gente? Ok. Eu quero só convidar os nossos irmãos para o dia 24, na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma surpresa. Bom, nós vamos ter um novo apresentador. Não vai ser uma apresentadora, vai ser um apresentador que vai... Muitas vezes aqui que moram aqui na Europa devem conhecer o meu amigo, irmão. Vocês devem estar curiosos, né? Mas eu vou falar. É o Walter Klaios. Ele será o próximo apresentador do Assim Diz o Senhor. Eu já estou assim animada, esperando já que na próxima semana ele esteja com a gente aqui nesse programa. Mas nós vamos ter também, vamos continuar com a Deliane, como eu tinha falado antes, né, Deliane? Ela vai estar conosco na próxima semana de novo. E nós temos também uma cantora abençoadíssima, que tem um testemunho maravilhoso, que se chama a Andy Lopes Mendes. Isso mesmo, ela vai estar aqui na próxima semana com todos nós, mas ela ainda tem que contar uma novidade para vocês. Ela é a secretária da ONUEI, da Associação ONUEI aqui na Europa. Queridos, agora já estamos no final da nossa programação. Pastor, obrigado por você ter ficado até agora aqui conosco. Eu gostaria de apresentar, na próxima semana, vamos ter o pastor Josemi Albino. Alguém já ouviu falar sobre o pastor Josemi Albino? Pois é uma benção, foi o meu segundo pastor. Imagina que benção. Ele vai estar aqui e ele é professor de teologia, né? Mas o mais interessante é que ele tem uma especialidade assim bem especial. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é vou tentar falar direitinho. Teologia sistemática. Isso. Ele tem a especialidade de teologia sistemática. Quem é que sabe o que é? Bom, vamos deixar isso assim, ele vai explicar na próxima semana, tá bom? Agora o pastor, meu querido pastor Ivan Fernandes, agora é a sua vez de falar com Jesus, tá bom? Muito bem. Deus seja louvado. Convido a todos para falarmos com Deus nesse momento. Nosso grandioso e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, pela palavra inspiradora, inspirada pelo teu Espírito Santo que chegou até nós. Te agradecemos, Senhor, porque na tua palavra podemos sempre sermos revitalizados, nos dá energia, força e nos dá a segurança, Senhor, de que a tua palavra sempre se cumprirá. Te damos graças, Senhor, porque tu tens o poder de transformar histórias. Tu tens poder, Senhor, de transformar aquilo que tu tens o poder de transformar aquilo que é ruim, aquilo que praticamente está certo que vai dar tudo errado, em algo bom, em algo que realmente venha nos dar alegria e a segurança de que tu está no controle de todas as coisas. Te agradeço pelo que tu fizeste na minha vida, na minha história. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me resgataste, Senhor, do mundo em que eu vivia, e me trouxeste, Senhor, para os teus braços e fizeste de mim e de muitas pessoas, dos meus amigos que estão agora, meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Senhor, tu fizeste de nós sal da terra e luz do mundo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu tens o poder de transformar histórias. E eu quero pedir nesse momento por todas as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas essas que talvez se sentiam ou se sentem como eu me sentia há
décadas atrás. Ó Deus, que Tu possa também ouvir as suas orações e que elas possam ter oportunidade também de alcançar os seus sonhos e ter em mente, Senhor, que Tu abre portas e fecha portas. Te pedimos, Senhor, que Tu permita que essas pessoas também possam ter uma experiência pessoal única contigo e que elas possam ser verdadeiros atalaias Tuas, aonde quer que estejam, aonde quer que vivam. Obrigado, Senhor, abençoe cada um de nós, a cada lar aqui representado, nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.